Fala, gurizada da automação, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, após trocentos anos, uma entrevista super esperada. Já tinha bastante tempo que eu gostaria de fazer essa entrevista aí com o Átila. O Átila, para quem não sabe, aí foi meu professor aí, né, de eletrônica na escola técnica. Tem uma didática absurda. Ganhou coquinha? Não ganhei coquinha. Ganhou coquinha também? Mas estamos aí hoje para falar sobre indústria 4.0. O Átila aí, que é especialista em automação industrial aí, conhece muito aí. E primeira coisa aí, Átila, que a sensação do momento, todo mundo está falando de indústria 4.0, internet das coisas, mas a gente muitas vezes não para pensar nos impactos, a transição disso. Para começar, Átila, o que seria a indústria 4.0? A indústria 4.0, a empresa, a gente pode falar que a empresa ela reduziu os limites, ou 2 ou 3 limites, entre os meios digitais, físicos, que são as coisas, e os biológicos, que são os nós, e alterando a sua cadeia de valor. Isso é um conceito básico de indústria 4.0. Mas, basicamente, indústria 4.0 é conectividade, conexão entre máquinas. Então, o conceito geral, a gente vê que indústria 4.0 é máquina tomando decisão no processo. Isso, se você analisar, é uma coisa assim que, teoricamente, poderia dar medo. Máquinas tomando decisões, é claro que são decisões de processos industriais, mas são decisões que antigamente se tomava por via reuniões humanas, que poderiam, então, a demanda de tempo, e aí você poderia perder produção, alguma coisa assim. Então, indústria 4.0, eu reduzo os limites entre as áreas, agregando ou melhorando o meu processo produtivo, entendeu? Isso aí a gente pode. A gente também tem uma grande área de indústria 4.0, não só nisso, mas também em virtualização de processo. E o que seria isso? Seria tipo assim, plantas hoje em que eu tenho um custo de engenharia, e aí, vamos supor, eu tenho uma engenharia para fazer uma fábrica de 500 milhões, contando tudo. E aí, só que esses 500 milhões, você faz a virtualização toda em 3D da fábrica, e você consegue pegar todas as partes de NR12 que poderia dar problema, as partes de acessibilidade e tudo mais. E aí, você pegando essas interferências que, teoricamente, deveriam ser, mas que na prática a gente vê que há alguns desvios no processo, e desvios muitas vezes caros. E aí a virtualização do processo, você subir toda uma planta, colocar um óculos 3D e andar na fábrica, você consegue pegar nesse realidade virtual coisas que você não conseguiria ver apenas na planta, entendeu? Outra coisa que se tem também é justamente, vamos supor, a virtualização de processo se dá, e aí é uma coisa boa na 4.0, também reduzindo os limites entre digitais, físicos e biológicos. Você tem, tipo assim, vamos supor, um profissional nessa parte de virtualização de processo. Um profissional hoje, ele é treinado, faz o treinamento, beleza, e vai para a área. E na área costuma gerar peças erradas, e aí a gente coloca isso no caso do processo, até mesmo não, porque o pessoal era novato. Então por isso aconteceu isso. Só que imagina só você pegar, colocar um óculos 3D na sua linha de produção e começar a trabalhar em realidade virtual. Quando você chegar na área, e sem contar que na realidade virtual você pode estressar o sistema colocando situações que muitas vezes você não tinha. E se acontecer isso, acontecer aquilo, o que o cara faz, como é que a peça vem? Então você pode fazer e simular o processo muito mais intenso e o cara tomar a decisão. E aí a gente não tem muito tempo, isso já tem muito tempo, porque na verdade você tem os simuladores de voo e tudo mais que faz os caras treinar justamente para quê? Para ter, na hora que chegar a hora do jogo, vamos dizer assim, o cara já está bem treinado, entendeu? Então, se fazendo isso em realidade virtual, você reduz aquela parte que fala, não, isso aqui o cara é novato. O cara é novato na área, mas no processo ele é antigo. Entendi. Entendeu? E quais seriam os impactos da indústria 4.0 hoje? Cara, na verdade é o seguinte, o que acontece? A gente tem, a 4.0, a gente tem
como é a quarta revolução, a gente teve mais 3. A primeira, a segunda e a terceira. A primeira revolução, a gente pode ter uma parte ícone dela, que seria a máquina a vapor entrando no processo industrial. A segunda revolução, a gente entra falando de energia elétrica no processo produtivo e padronização, processo seriado. A terceira, a gente entra no circuito de digitalização, a parte do CLP entrando forte no mercado. E a quarta revolução industrial seja toda essa parte de conversa entre máquinas. O impacto que ela pode provocar tipo assim, nenhum especialista projeta daqui a alguns anos se a 4.0 será benéfica ou maléfica. No sentido benéfico, a gente tem, e a gente já sabe, e a gente coloca uma perspectiva de ser boa, porque, industrialmente falando, que eu melhoro meu processo, eu tenho menos gastos à toa. Por quê? Porque eu vou fazer um processo padronizado e tudo mais, a máquina vai tomar decisão 24 horas, a gente sabe que a máquina não adoece, a máquina não faz um tanto de coisa, então ela toma decisão. Seria um processo legal no sentido de aumento de produção. Aumento de produção, a gente fala que aumento de oferta, uma tendência de preço reduzir e todo mundo ter acesso. Em contrapartida, a gente fala assim, indústria 4.0 a gente estava até conversando em off, indústria 4.0 vai tomar o meu emprego. É o grande problema. Mas vamos lá. Isso não é uma coisa da 4.0. São hoje aproximadamente 34 engenharias que existem. Algumas não existem mais. E o que acontece com as engenharias? Elas vêm desenvolvendo em função do mercado. Então a gente tinha profissões que antigamente tinham, que hoje não tem, profissões que hoje existem, que a gente... vamos lá. Há 5 anos, 6 anos atrás, você falaria comigo que um cara do quarto dele conseguiria ter milhões de seguidores e ganhar muito dinheiro trabalhando no quarto dele de cueca fazendo vídeo? Não. Então hoje a gente tem as profissões de youtuber. A gente fala assim, antigamente se você pegar qualquer vídeo de YouTube aí nessa cidade que não se tem drone com facilidade, ou quando o drone começou, o pessoal assustava achando que era disco voador. Eu não estou falando de 10 anos, estou falando de vídeo de 2, 3 anos atrás. Sim, sim. E hoje você tem profissões de operador de drone. Então, tipo assim, são profissões que vão lá. A engenharia de controle e automação. Na Revolução Industrial ela existiu ou não? Ela começou a existir numa demanda a partir da terceira revolução. Então você vai falar assim, não, a 4.0 vai roubar o emprego. Não necessariamente. Isso aqui já vem ocorrendo no processo industrial. E o que aconteceu em todo esse processo industrial? A mão de obra foi se qualificando, se moldando e se adaptando à nova realidade. Antigamente ele ia em produção que tinha um cara que apertava parafuso. O Chaplin aquele filme do Chaplin clássico, em que um apertava o parafuso, o outro apertava o outro, e você tem várias máquinas que fazem isso, mas você tem um cara que controla a máquina, um cara que programa a máquina. Qual que é a grande vantagem de a gente falar de automação em si? Eu tenho uma melhoria na postura, locais que robô fazem em situações repetitivas, que era desgastante para a pessoa, é máquina que faz, isso é um lado bom. O lado ruim, vamos dizer assim, é que se a pessoa não se qualificar, eu não estou falando de qualificação de fazer faculdade, não. Eu estou falando de qualificação básica. Abrir um computador, saber mexer no computador, entendeu? Isso aqui, tem muita gente que chega de banco, não sabe digitar a senha, tem que ficar pedindo ajuda. Sim. Então, tipo assim, para essas pessoas, sim, infelizmente, o mercado vai ser cruel. No sentido de atualização. Então, tipo assim, o que se precisa? No mínimo, que a pessoa tenha um conhecimento mínimo de informática. E aí a gente vai falar assim, mas para a indústria, que tipo de indústria? Não, para a vida. Para a vida isso é importante. Eu preciso de fazer, vamos supor, comprei um celular, qual? Comprei um X de celular lá. Beleza, e aí, como é que você vai mexer nele? Existem vários aplicativos, várias necessidades, e que você precisa de estar antenado para estar nesse novo mundo. Falar que a 4.0 vai fazer isso, pode ser que ela tenha um fator importante em função que máquinas façam decisões hoje mais complexas do que antigamente, em que a gente tinha uma automação, eu tinha nível 0, mandando para nível 1, os sensores conversando com o CLP conversando com a parte de supervisão, e a supervisão mandando para diagnóstico, para a parte de EPR e tudo mais, gerenciamento de processo. Mas o que acontece? Hoje,
quem tomava a decisão de parar a linha, de mudar a linha em função da demanda de processo, era ainda o homem. E hoje não vai ser, daqui a um tempo não vai ser. A grande vantagem é o seguinte, se a gente pode listar uma grande vantagem da 4.0, é que ela está começando agora. 2012, 2015, 2012 ela foi pensada, 2014, 15 na Alemanha ela foi realmente, e há uma segmentação de 4.0 geralmente na indústria. Mas o que acontece? Você tem um segmento de 2015 que começou a se falar nisso. Agora está mais intenso. Qualquer coisa que você entra na internet, curso disso, curso daquilo. Eu recebi uma mensagem agora, vai ter um webinar de 4.0, vai ter um webinar no Senai do outro, uma palestra no Senai do outro de 4.0. Então isso é bom, porque está se falando. Sim, sim. Mas o que acontece? A grande vantagem da 4.0 é que está acontecendo e a gente está na transição. E estar na transição, ninguém domina de forma efetiva. Então, se ninguém domina de forma efetiva, só que daqui a 10 anos, aí vai ter gente que vai dominar, e aí o que acontece? Essa parte da transição, e a gente está na transição, pode ser que daqui a 10 anos nós, por ter vivido, e uma coisa é você ter vivido a situação, outra ter estudado a situação. Sim, sim. Se a gente chegar para minha menina mesmo e falar assim, ó, YouTube, para ela a internet sempre existiu. E a gente era na época de discada que esperava o fim de semana para dar um pulso para não pagar caro. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que a indústria 4.0 ela tem as grandes vantagens. Vai ter desvantagem de desemprego? Eu acredito também que impacta. Mas falar que isso é uma coisa exclusiva da 4.0, eu não acho. Eu acho que isso aí já vem de mercado, já vem de processo industrial. Desde a época que se criou a máquina a vapor. Entrou no processo produtivo. Daí em diante mudou tudo. Nossa, tô falando, acho que eles estão colocando como a indústria 4.0 a responsável por isso, no caso do desemprego, porque ainda, como é uma coisa nova, e tudo que é novo tem aquele mistério, não sabe se é, se não é, não sabe como diz a causa, a raiz, a fonte. Justamente. Então o que acontece? Você tem lá, eu não sei como é que funciona, então é mais fácil eu ficar no meu e falar que vai dar errado. Sim. Então a gente tem duas vertentes lá da 4.0 que a gente pode trabalhar em perspectiva futura, que ela pode ser, e aí é tendência. Ela pode ser uma situação boa, que vai fazer uma igualdade, ou ela pode ser uma situação que vai provocar o aumento da desigualdade. Onde que tem muito, aí tipo assim, vamos lá, quem tem muito é o campeão, que vai ter aquelas partes, e isso hoje a gente já tem uma segmentação, já acontece isso. Já acontece. Mas a grande tendência, ou tipo assim, a grande perspectiva é justamente para que lado a 4.0 vai. Se a gente falar em questão de produtividade, melhor produtividade, redução de custos, a gente está falando em que tendência do material final ter muito com preço menor. Sim, sim. Oferta e procura, se eu tenho mais, o preço cai. Então, eu vou ter mais acesso. Então, aí, só que tipo assim, o que é o grande problema no Brasil? Quando eu dei a palestra na faculdade sobre indústria 4.0, aí você vai fazer palestra, vai estudar um tanto de coisa e entra para dentro, né? O que eu percebi foi o seguinte, é que no Brasil, e aí eu estou falando Senai de Sete Lagoas na grande maioria, a gente tem indústria 2.0 que ainda não tem CLP, e aí a gente tem no Brasil ainda indústria de 2 para 3.0. Você tem muita mesa de comando, com contador e tudo na mão, e isso ainda é 2.0. Aí você não tem nada de CLP, que você pega digitalização, joga no banco de dados e tem esse histórico de como é que foi a curva, como é que está a minha receita em função do dia X, Y, Z, e eu não tenho isso, eu ainda tenho todos os dados na mão, em que toda a minha operação é no contador. E aí o que acontece? Para esses caras, para esse tipo de indústria, vai demorar a chegar a 4.0. Mas para esse tipo de indústria também, o custo dela vai ser mais alto do que um alto forno. Vamos falar de alto forno, que é a nossa grande realidade em Sete Lagoas. Um alto forno em que você tem uma não digitalização e um outro que você tem uma digitalização forte, em que todas as informações chegam e se toma decisão, eu posso fazer uma redução de custo, o meu produto final fica mais barato. Aí a competitividade desse cara, por quê? Eu vou ter aquele problema que a gente fala, que, entre aspas, vou ter menos pessoas, seria um problema social, mas um problema industrial seria uma grande vantagem. E eu tenho muito mais informação do que aquela quantidade de gente que estava pegando informação na caneta, lá no papel. Então eu posso tomar decisão mais rápida aqui, eu posso fazer um
gusa, a gente está falando de gusa com uma faixa mais estreita, gastando menos produto e entregando. E a máxima de uma indústria é produzir mais barato e vender mais caro. Sim. Essa aí que é a máxima da indústria, a utopia da indústria é isso. Eu faço meu produto mais barato e vendo mais caro. Dizer que essa migração de 2.0 para 3.0 em algumas indústrias ainda no Brasil, claro que não são todas, mas algumas indústrias no Brasil migrando de 2 para 3.0, aí o governo, nesse sentido, ele vai ter que fazer uma estruturação muito forte para incentivar esse pessoal a alterar e melhorar o parque tecnológico. Outra realidade que a gente vê, e a gente vê muito isso aí, empresas que já estão na 3.0 há muito tempo, mas parou no tempo. Eu tenho redes muito antigas, tenho rede, mas é muito antiga. Tenho PLC, mas muito antigo. Porque o processo em se fazer um retrofit, se tivesse feito um retrofit durante 5 em 5 anos, em que eu sempre vou pegando tecnologia, mas a planta roda durante 20 anos e o PLC de 20 anos atrás não atende hoje. Você não consegue achar nem peça. A própria fabricante para de fazer. E isso aí também tem que ter um incentivo, porque é essa migração. E aí a gente tem, basicamente, 3 pilares fortes da 4.0, que é o IoT, Internet das Coisas, o Big Data, que é onde eu estou armazenando nas nuvens, e também o Cybersecurity, que é a segurança cibernética. Esses 3 pilares, basicamente os 3, tem alguns outros que fazem a composição, mas basicamente os 3 pilares, eles vão fazer com que a indústria 4.0 ela fique forte e ela fique confiável. Então você tem, resumindo aqui, como é que seria uma planta normal hoje e uma planta com 4.0. Então teria uma planta industrial, vamos supor, produzindo qualquer coisa lá, vamos supor, uma peça de automóvel, fazendo 2 peças, 2 linhas. Então ela está fazendo, só que a linha ela produz uma, aí ela tem as peças, os CNCs que fazem as usinagens, beleza? Aí ela vem, faz a sua lavagem, entra nos seus testes de estanqueidade, teste de metrológico, faz os testes e sai o produto acabado. Aí vamos supor que chegou lá, em determinado momento, acontece assim, vai ter que fazer uma mudança, o cliente nosso pediu para parar essa e fazer uma outra material de uma hora para outra. Ou acontece que o material que você estava esperando chegar como bruto não chegou. E aí você vai ter, por força, de mudar, porque aconteceu alguma coisa no caminhão, na estrada, ou greve, alguma coisa, você vai ter que mudar com o estoque que você tem. Aí essa reunião, geralmente é uma reunião de manhã, você toma decisão, então vai se produzindo. E aí o material não chega. Aí o que vai acontecer? Nesse momento, o seu produto, ele fica assim, tipo assim, em que situação que eu vou fazer? Aí você tem uma reunião para falar assim, não, vamos parar produto A, porque eu tenho no estoque produto B, e aí eu consigo atender. Só que, o que vai acontecer com isso? Essa é uma decisão humana, que depois dessa decisão tem que ser atuada no campo, fazer o setup de máquina, passar a primeira peça, ver se a peça na metrologia está ok. Essa peça estando ok, libera a produção. Mas olha só, se perdeu muito tempo nessa utilização. O que acontece com a 4.0? Eu tenho, dentro da indústria, dentro do meu processo, eu tenho um mapeamento de que produto está acabado e de produto está bruto. Então, cada peça, seja no bruto, eu identifico o bruto produto que chega. Eu tenho numeração, cada um tem como se fosse uma identidade. 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Cada um tem sua identidade. Então, o processo sabe exatamente. Aí a gente vem inventário. Eu tenho uma planilha lá que eu tenho provavelmente isso de bruto, eu tenho provavelmente isso de acabado. Mas eu não tenho certeza. Outra coisa que é até interessante é que existe alguns desvios nas peças, tipo, essa peça saiu, caiu, essa peça foi para a metrologia, essa peça foi tirada na mesa para o cara mostrar como é que é o produto, para um cliente, para um outro cara lá, ou então para fazer um determinado equipamento. Se a empresa tiver toda com RFID, eu sei exatamente aonde essa peça está. Essa peça entrou na metrologia tal hora. E vamos lá, aí a gente começa também a modelar eficiência de processo. Eu tenho assim, a metrologia entrou com essa peça tal hora, eu não preciso marcar, ele já sabe que entrou na metrologia tal hora. Demorou X para sair, saiu tal hora. Ou então o meu processo já é automatizado de forma que eu já faço todas as medições. E aí, como eu tenho o valor real de que eu tenho A e B,
eu posso fazer e tomar decisão, e aí a decisão é tomada aonde? No Big Data. O que o Big Data faz? Esse Big Data são todas as informações de processo de campo. E aí essa informação é se tomada a decisão em função de toda essa gama de informações que chega. E aí esse processo eu faço, vou setar de A para B, aí termino A, começo o B, seto a máquina, isso tudo automático. Seto a máquina, faço uma peça, levo, é testada, testei essa peça, ela é aprovada, começa a produção de A. E aí não se teve uma decisão, o cara teve que ir lá fazer setup de máquina. A máquina já fez o auto setup, já fez e fez a mudança. E o que acontece? Qual que é a grande vantagem disso? A grande vantagem é a seguinte: se eu tiver e eu conhecer exatamente as peças que entram e dei nome a meu bruto desde a entrada da máquina, da empresa, eu tenho uma identidade para ele. Uma vez que entrou no sistema, eu sei quanto que deu em cada peça, em que usinagem, em que peça foi feita a usinagem, e na hora que chega, vamos supor, na linha de metrológica lá, eu sei que ela foi reprovada nesse quesito, e esse quesito faz uma máquina X que faz essa usinagem. E aí o que acontece? Eu sei que 3 peças consecutivas, 4 peças consecutivas, 5 peças consecutivas, vai depender do processo, eu pego e falo assim, não, vou isolar essa máquina. Essa máquina, o sistema isola ela e todo o processo continua. Eu abro o cartão de manutenção, mando um e-mail para manutenção. Isso se a máquina não der própria manutenção. Aí eu chamo a manutenção, ela vem e repara, só que toda a linha continua girando. Eu giro a linha. A linha girando, eu não paro o processo. Então, situações que a gente tinha depois de um lote, depois de 30 peças, 50 peças, 3 consecutivas, 10 consecutivas, num processo que o cara apitava, falava com o líder, mas a peça estava vindo, estava sendo usinada. E aí, tipo assim, essa decisão vai me dar menos retrabalho. Se eu tenho menos retrabalho, a minha peça sai mais barata. Se ela sai mais barata, eu sou competitivo. Sim. Então, a gente tem aquela segmentação de 2 para 3.0, justamente isso. 2.0 para 3.0. Se você não for forte, se você, igual eu falei que você, existe muita indústria que está migrando, a gente está falando de 4.0, em que eu tenho conectividade entre máquinas. E a gente ainda está falando de indústrias, muitas indústrias no Brasil, que está migrando de 2 para 3, em que nem o CLP eu tenho mesa de comando. E aí todas as informações são na parte escrita e eu não tenho nada digital. Eu não consigo tomar uma decisão rápida. A grande vantagem do Big Data, nesse caso, seria tomar a decisão. Então a 4.0 é a síntese, conectividade entre áreas e tomar a decisão. Essa decisão é tomada em função de algoritmos pesados e aí a gente vai ver o que eu falo com você, é um TI muito, muito forte. Sim. TI e TA vão ser juntos. Eu tenho a manutenção, e tipo assim, nos Estados Unidos isso já acontece, em que eu tenho a tecnologia da informação, a pessoal da automação bate continência com o pessoal da TI. O chefe da TI é chefe da automação também. Geralmente isso acontece em empresas americanas. E aquele negócio do TI hoje, arrumar impressora e trocar cabo de petcord lá, isso vai acabar. Porque existirá um TI muito forte, e aí as profissões, teoricamente, mecânicas, você não precisava relativamente mexer com programação, isso vai deixar de existir. Mesmo porque mecânico hoje, existe diagnóstico de máquina que é feito com computador. Entendeu? Eu coloco lá, plugo, faço. É o que está acontecendo, ou o que já aconteceu já há um tempo, quando eu era mecânico de autos. Aí estava acontecendo na época da migração, que estava a injeção eletrônica entrando. Então você tem muito carburado, uma carro carburador menor, injeção eletrônica ainda está, um carro carburador é melhor, mais fácil de mexer. Me fala o carro que vem com carburador hoje. Nenhum carro vem com carburador. Por quê? A injeção eletrônica é melhor, é mais econômica. Então, tipo assim, você tem uma série de vantagens. E outra, eu plugo um notebook, eu consigo ver diagnóstico online. Então, tipo assim, e sistema carburado? É mais fácil? Mas ele se gasta mais, tem um consumo maior. E hoje, quando você vai comprar um carro, você não vai comprar um carro com consumo maior, a não ser que você seja um dono de posto de gasolina. E mesmo assim, você vai pagar imposto. Você tem que ser dono de petróleo, né? De posto de petróleo, porque senão você está ferrado. Então, o que acontece nesse caso? Você vai comprar, e o que o pessoal, justamente de carro, eles têm como marcante na sua propaganda? O meu carro é mais econômico.
Vamos lá, não vou muito na questão de tecnologia, que hoje ela está desenvolvida e está muito forte, não só na indústria. A gente tem, tipo assim, antigamente você que fazia baliza. Hoje você põe um carro lá, o carro faz a baliza para você. Então, tipo assim, cara, no dia a dia isso está refletindo. Então, essa tecnologia no dia a dia, de certa forma, essas facilidades também vão para a indústria, e de indústria para casa. Então você chega na sua casa. Quando você vai chegar na sua casa, você clica e o sistema já liga o ar-condicionado, porque está fazendo muito calor. Você está chegando, está vindo de BH para Sete Lagoas, no meio do caminho, você entra, então pluga, já, sua casa é toda inteligente. Muito fácil hoje, você instala o sistema de monitoramento de câmera, que de qualquer lugar do mundo você consegue ver na sua casa o que está acontecendo. Então, tipo assim, são essas coisas que tem, que você fala assim, pô, a tecnologia, cara, isso aqui já é hoje. E o que a 4.0 vem agregar? A 4.0 não é uma coisa que a gente fala assim, alguém construiu a 4.0, a 4.0 é isso aqui, é um produto, toma aqui, isso aqui é a 4.0. Não, 4.0 são junções de tecnologias, que essa junção de TI, TA e tecnologia de processo e tudo mais, me dá a 4.0. Ninguém está falando de coisa nova. Tudo que é a 4.0, RFID, redes, PLC, nuvem, não tem nada relativamente novo, coisa assim, antiga, nova. São coisas que já têm consolidado há mais tempo. Mas que com a informação se toma-se decisões mais acertadas. Tomando decisão mais acertada, você tem custo reduzido. Um exemplo que eu dou para você é tipo assim, você sai de casa. Aí, eu vou falar com você, você está lá, sai de casa, aí você não tem nenhuma informação, você vai no centro. Beleza, você vai no centro, vai lá. Só que, igual eu falei, você sabe, vai chover? Se tiver informação que vai chover, talvez você nem vá. Sim. Tá chovendo, não quero não. Outra, não, eu preciso ir, só que eu vou levar um guarda-chuva. Só que você não vai de guarda-chuva, você vai de carro. Aí você vai de carro, liga o Waze. O Waze não vira aqui porque está engarrafado. O que você faz? Desvia. Mas se você não tivesse informação, você ia ficar engarrafado, ia perder tempo, ia perder dinheiro porque a gasolina estava comendo lá. Então, tipo assim, o que aconteceu? A informação chegou para se tomar a decisão mais acertada, economizando tempo e custo e dinheiro. E aí, o que vai acontecer? Na indústria, isso é ouro, cara. Então, sensores industriais em que eu só tinha bit 010101 vai mandar muito mais do que isso. Vai mandar estado se está quente, se está queimando, se está... Então, existe um diagnóstico, todo diagnóstico nele, e eu converso com isso não mais somente no CLP, que seria o momento. Eu posso conversar isso com Big Data, essa informação vai para Big Data. Então, tecnologia da informação vai ser uma profissão que vai bombar, cara. Porque essa informação tem que ser tratada. E cada empresa vai ter a sua Big Data, vai ter seu desenvolvimento, a sua linguagem de programação dedicada. E é por isso que eu falo que, imagina, toda empresa está locada, está centralizada na decisão em uma plataforma de bits, de 0 e 1. Então, o que tem que ter forte lá? Pessoas que saibam mexer com computador, com programação. E aí você vai ver com que a tecnologia da informação começa a desenvolver muito grande, muito maior, porque vai ter o poder de decisão do processo produtivo. Eu não estou falando que o homem vai simplesmente deixar de existir. Eu estou falando que a 4.0 vem com uma ferramenta muito boa, muito interessante, para que o custo final seja menor. E aí a utopia possa se tender a chegar, não vai chegar, mas vai tender a chegar em que eu produzir com menor custo e vender com maior preço, tendo a minha margem de lucro aumentada. Então, as pessoas que não migrarem e estiverem enraizados no seu processo ainda antigo, em que, bem você falou, a mudança provoca isso. A gente, ser humano, a grande maioria, mudar ainda é complicado. Porque você faz uma coisa, imagina, você já está acostumado a fazer sempre a mesma coisa, tranquilo, você não precisa nem pensar para fazer. Isso aí dá um conforto, mas não é desafiador. E aí o que acontece? Aí você fala assim, não, agora mudou de cá para lá e dali para cá. Mudança simples, cara. Vamos lá. Eu corto cabelo no mesmo barbeiro, deve ter uns 20 anos, cara. Os caras sabem o redemoinho, o cara sabe tudo, já conheço, já sei tudo, eu já conheço os clientes que vão lá. Então, tipo assim, vou cortar cabelo, não sei, o cara já conhece tudo.
a mudança de uma coisa simples, cara, faz com que a gente dormir do lado da cama, só desse lado. Não vou muito não, quando a gente é criança, o que acontece? Primeiro dia de aula, o que você faz? Senta na carteira. Depois, você só senta naquela. E se alguém tiver, você manda sair. Não, isso aqui é meu lugar. Já começa ali, velho. Já começa pequeno. A mudança é difícil de ter. Imagina quando a gente já está enraizado com vários e vários conceitos. E aí, tipo assim, principalmente coisas que a gente não domina. E a gente tem que aprender. Aí entra, eu quero aprender. Essa resposta, eu quero aprender, eu quero fazer parte desse mundo, vai definir entre o que você vai estar na 4.0. E a 4.0 tem duas vertentes que a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não tem uma tendência de falar que vai ser, uma certeza de falar que vai ser boa ou se vai ser ruim. Mas uma coisa que eu falo é que ela vai aumentar o processo produtivo, melhorar de forma significativa. Mas se isso vai trazer mais ou menos emprego, não pode afirmar. Ela pode ser boa, pode ser ruim, pode ser boa em trazer a igualdade, dar mais igualdade, mais condições, porque vai ter mais materiais mais acessíveis para o pessoal, mas ela também pode ter uma desigualdade muito forte, principalmente na população que não quiser mudar. População que vai querer mudar e atenar para o novo, essa vai desenvolver. População que não vai querer atenar para o novo, vai querer ficar sempre na mesma, fazer sempre as mesmas coisas, não querer mudar, não querer estudar, não querer correr atrás, é uma grande tendência de ser substituído. Entendeu? A substituição ela já vem mais tempo, não é uma coisa normal, é uma coisa nova da 4.0, ela não vem fazer isso, mas esse processo já vem durante muito tempo, muito tempo. Agora falando no quesito implementação, porque a indústria 4.0 está aí, mas implementar já é outra coisa. E isso gera um custo. Sim. E a gente estava falando que tem muitas indústrias ainda que estão em 2.0, 1.0. As empresas que têm dinheiro, no caso, saem na frente para implementar. Uhum. E muitas vezes a indústria que tem a empresa que tem um poder aquisitivo menor, tem um pouco de dificuldade para isso. Mas será que, já que está mudando, vai ter um incentivo do governo? Porque praticamente, se essas empresas não se adequarem, elas vão ser engolidas. Na verdade, quando a 4.0 começou, mais forte mesmo a aplicação, 2014 para 2015, o governo alemão, ele entrou juntamente com governo, entrou universidade, entrou as empresas, fazendo uma forma maciça de baratear e implementar. Só que, igual você falou, empresas grandes, eu tenho dinheiro, vou fazer. Mesmo porque as empresas grandes já estão na 3.0, quase 4.0, e o custo delas é menor para essa implementação. Então, como fazer? Em algumas situações, não necessariamente mudar todo o parque fabril da empresa, mas fazer, vamos dizer assim, uma cooperativa, no sentido de nuvem. Manda para a nuvem que o custo dessa empresa, ele vai pegar os dados, a implementação dos dados, e joga na nuvem. Então, aí eu vou ter um compartilhamento em que aí o custo dessas que estão de 2 para 3.0, ela fica menor. Então, muito provavelmente, o que vai acontecer? Lá se teve um incentivo do governo para que possa fazer essa transição. A gente sabe que a transição ela vai ocorrer. Quem tem mais dinheiro, quem tem bala na agulha, ou o governo em que tiver mais investindo mais nessa estrutura, vai sair na frente. Por quê? Se eu tenho, a gente falou de custos reduzidos, eu consigo reduzir o custo. O Brasil faz um produto e em tal lugar faz um produto e lá eu tenho um custo mais reduzido, eu fico mais competitivo. Aí o que acontece? Mas o que é o grande problema no Brasil? Principalmente eu estou falando com você de relações estreitas geográficas, em que eu vou ter virtualmente uma fábrica, mas fisicamente a fábrica vai estar em São Paulo, outro pedaço dela em Minas, outro pedaço dela em Sergipe, outro pedaço dela na Bahia, outro pedaço dela no Rio Grande do Sul. Elas estão interligadas na nuvem, só que elas estão fisicamente separadas. Mas, como é a internet da sua casa? Então, tipo assim, o que se tem que estruturar? Uma base forte de
tecnologia da informação, TI, nuvem, internet, que vai precisar muito disso para se conversar. Sim. E no Brasil a gente tem legislação um pouco falha, a gente tem tecnologia ainda não entregando o que precisa, e nesse caso o governo vai ter que investir pesado. Investir realmente em estrutura para que essa comunicação seja efetiva e não caia. Seja uma comunicação estável. Então, aí você vai ter incentivos do governo, principalmente na parte e aquisição dessas empresas que estão migrando para 3.0 ou migrando, fazendo o salto de 2 para 4, ela tem um incentivo para justamente ser economicamente viável. Por quê? Não é interesse de nenhum governo, seja ele qual for, A, B ou C, de fazer com que a empresa X feche, porque vai ser trabalhador que vai perder. Qual que é o incentivo? Ela reduzir, incentivar para que ela possa migrar e fazer esse grande salto, e essa é uma grande oportunidade que o Brasil tem, de sair de 2 para 4. Só que qual que é o grande problema que a gente está falando? Eu não estou falando que o grande problema, nesse caso, do trabalhador, não é pegar uma tecnologia de ponta. O grande problema não é esse. O grande problema vai ser educação básica no sentido de informática. De saber como é que o mouse funciona. Eu estou falando coisa simples, que teoricamente para o meu menino aqui, para o meu menino é coisa simples. Mas que para muitas pessoas é um tabu. Eu preciso saber como é que funciona o Windows, onde eu vou digitar um Excel, um Word. Isso são coisas que no pacote Office, no caso, o cara já tinha que saber. Eu estou falando de coisas em que programas dedicados de automação, programas dedicados de mecânica, que o cara tem que saber para digitar na usinagem, o cara tem que saber migrar, colocar lá na tela, na HM, saber interagir. Isso são coisas que o cara tem que saber. Aí eu te pergunto, um cara de 2.0 acostumado a mexer com chave vai ter muita dificuldade de ir para 4 direto. Sim. Por isso que eu falo com você que a migração no Brasil se deu de forma muito lenta. Então a gente tem empresas no Brasil em que eu tenho um parte fabril muito bom em 3.0, mas muito bom em 3.0 há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Já defasou. Já defasou. Eu tenho componentes de automação dele lá que não atende hoje. O fabricante não faz mais. Para eu achar peça é difícil. E aí a gente fala assim, ó, beleza, agora a competição muda porque senão vai ficar mais caro. Aí eu começo a perder processo, começo a perder, porque o equipamento é muito antigo. Mas para mim mudar é muito caro. É caro agora. Mas se você tivesse enxergado isso de forma paulatina, você ir de 5 em 5 anos, 6 em 6 anos, você ir migrando sua planta, hoje a migração de 4.0 ela sairia muito, muito mais tranquila, entendeu? Então a gente tem um defasamento, e aí o grande problema é defasamento de informática básica. Eu não consigo migrar de 2 para 4, sendo que meu chão de fábrica, o pessoal que vai trabalhar e lidar com isso não sabe. E aí esse pessoal, a gente volta a dizer, esse pessoal vai ter problema, entendeu? Isso aí gira em torno daquilo também, que é estilo de deixar tudo para a última hora, né? Sim. No caso, a mudança começa, tá fazendo a transição, mas enquanto tá indo, eles não se preocupam. E tipo assim, enquanto tá pingando lá, parceiro, enquanto tá produzindo peça lá, ninguém preocupa. Então o que acontece? O que se deveria ter feito? Isso aí eu não falo que são todas que não fazem isso, porque as empresas que têm visão já fazem isso. Sim. Então tipo assim, eu vou produzindo, eu acabei de instalar uma linha de CLP novinha. Vou ter lucro? Paguei investimento. Assim que eu pagar o investimento, o meu payback demorou 2 anos, 6 meses, 1 ano, alguma coisa assim. Depois disso, eu, por estratégia, deveria tirar uma parte do lucro para me juntar, porque daqui a 5 anos, 6 anos, eu vou pegar esse dinheiro e fazer um retrofit da minha máquina. Mas ninguém pensa isso. Taca-lhe pau, parceiro. Taca-lhe pau. Vai gastando, vai gastando, vai gastando, vai gastando. Aí se investe em outras coisas. Vamos fazer outra linha. Não estou falando, mas pensar que essa linha ela vai envelhecer. É pensar que essa linha ela vai deixar, igual eu falei com você, existe empresa com 3.0, mas 3.0 de 10, 15 anos atrás. E que hoje tem uma dificuldade grande de achar peça. Imagina migrar para uma tecnologia maior. Então, tipo assim, essa parte do parque tecnológico nas pequenas empresas, o governo tem que entrar pesado justamente para incentivar as empresas a migrar. Se o governo não incentivar as empresas a migrar para 4.0, seremos um país de 3.0 que entrega produto mais caro e vai ter uma enorme dificuldade no cenário mundial de vender seus produtos.
E aí o que vai acontecer? Nós vamos ficar atrasados tecnologicamente. Aí você vai ter alguns segmentos, tipo hoje, a parte de automação na área automobilística é muito forte. A parte automobilística, ela vem fazendo isso. Ela vem mudando sua planta e hoje ela está, de todos os setores, ela está o mais próximo de uma indústria 4.0. Mas uma siderúrgica, não. Um outro, não. Então, por quê? Porque são empresas em que não se teve essa mesma preocupação na tecnologia. Mas você acha que a indústria automobilística ela fez isso porque ela queria fazer? Não. Houve uma pressão da matriz. Algumas máquinas que ela comprou, que já vinha da Europa ou dos Estados Unidos, já tem a nova tecnologia. Então o que ela tem que fazer? Também se adaptar. Então ela tinha uma parte aqui, chegou uma máquina nova, ela precisava conversar. Essa máquina dela não conversa com esse sistema. O que ela tem que fazer? Retrofit nessa máquina. Obrigada, não porque quis, obrigado. Mas essa obrigação fez ela estar mais próxima da 4.0 do que qualquer outro segmento industrial. Entendeu? Qual seria o perfil do profissional da indústria 4.0? Dinâmico. Um profissional que, vamos supor, eu estou aqui, eu sou mecânico, eu tenho que saber programação? Tenho. Eu tenho que saber elétrica? Sim. Eu tenho que saber, principalmente programação. Eu tenho que, cara, você está num segmento em que eu tenho que saber multitarefas. Eu tenho que ter multifunções. Eu não posso ter uma só função. Mesmo porque uma só função não vai agregar. Então você vai ser o mecânico que conhece bem igual eu falei, injeção eletrônica e carburado. Qual mecânico que trabalha com carburado hoje? A não ser máquinas ou motores ou carros de colecionadores. Mas aí a gente está falando de um público totalmente específico. Uhum. Agora, o grande público que trabalha, a massa mesmo que vai... Não existe hoje. Não falo isso porque injeção eletrônica era carro de rico antigamente. Hoje, você compra um carro, ele já vem com injeção eletrônica. Antigamente, você o carro nosso existe injeção eletrônica. Isso era um marketing de publicidade que o cara comprava. E falava que o carro tinha injeção para ser um diferencial. Hoje é comum. Aí, vamos lá. Airbag. Hoje é comum, mas até 3 anos atrás, carro é obrigatório vir, mas há pouco tempo atrás não era. Aqui o cara fala assim, nosso carro tem airbag. Aí, agora o meu carro tem airbag? Tem os 2 frontais, mas o meu também tem os 2 laterais. Eu vou agregar valor, colocar mais coisas no airbag. Então, o que acontece? A indústria que não se antenar nessa mudança, cara, o profissional que não se atenar também nessas mudanças, vai acontecer igual o profissional que trabalha só com torno. E o CNC veio... O cara deixou de desistir? Não, mas o valor agregado, coloquei CNC, ele está fazendo coisa que antigamente 10 torneiros faziam. Aí pegou os torneiros e reduziu de 10 para 2. Esses caras foram para o mercado de forma informal. Aí você vai fazer um serviço de torneamento, aí você tem que o fulano, ciclano, beltrano também faz. Aí o que acontece com o seu preço? Tem que baixar. Então você fica muito na margem do lucro, muito no fio da navalha. Então você tem que fazer o seu sistema ficar bem mais enxuto. E aí o que acontece? E o cara que inovou e pegou a manha do CNC? Entendeu? O cara já sabia o básico bem e o cara pegou esse básico e com a tecnologia o cara voou, velho. O cara voou. É a mesma coisa. Isso para qualquer segmento, cara. Principalmente na área industrial que a gente trabalha. Se você fizer, principalmente no cenário digital, no cenário que é, o que a gente tem hoje muito é informação. Informação chega toda hora. Aí, outra, você tem, antigamente, cara, eu lembro quando a gente tinha a biblioteca de Sete Lagoas ali, fazendo trabalho, cara, trabalho tudo na mão. A gente tinha que ler muito livro, a biblioteca falou assim, eu quero livro de física, não sei o que, entregar, a gente sentava lá, a gente fazia grupo, a gente, vamos lá, cada um escreve 3 páginas aí, vai tal, pra gente revezar, que senão ninguém tava a escrever. Hoje, cara, a gente tá dando aula, eu dou aula, aí o que eu falo, o cara tá checando no celular se aquilo é verdade. Se o cara não entendeu e não gostou da minha aula, ele ia ver um vídeo no YouTube muito melhor do que a aula que eu dou, e o cara aprende. Quantas vezes eu aprendi coisas, tô precisando de, mexer no negócio do carro, eu não sei, abrir forro do carro X. Tem aqui, instalar som. Tem aqui, como é que o cara fez? Você faz, você consegue. Então essa
Profissionais que são autodidatas, eles vão ter um mercado muito mais aflorado. A grande vantagem, e aí são duas vantagens, assim, existe vantagem e desvantagem, é que na internet você acha tudo, para o bem e para o mal. Você consegue fazer altos cursos, aprender coisas sozinho e tudo mais na internet, mas você tem o lado ruim da internet. Mas se você souber o lado bom, é a mesma coisa da 4.0. O que isso pode me agregar como profissional? E aí, a grande tendência, igual eu falo na escola técnica lá, algumas coisas, tipo assim, você é um profissional, só que você, cara, a grande problema, e a gente falando de 4.0, já deixando uma deixa aqui na questão de carreira, se você é um profissional comum também vai ser seu salário, comum também vai ser seu emprego. Se você é um profissional diferenciado, e aí como ser um profissional diferenciado? Pensar na sua profissão como se fosse uma empresa. Você vai fazer um curso de AutoCAD? Para quê? A empresa vai fazer um sistema de tubulação ali para jogar uma água ali, para quê? Isso vai economizar para ela? Vai trazer valor? Quanto que ela vai... Se eu investir X, eu vou economizar Y. É viável. Vou fazer um curso de AutoCAD porque a empresa que eu estou precisa e é interessante fazer. Então faça o curso de AutoCAD. Então você pensando na sua carreira como empresa, você começa a reduzir custo, otimizar processo. Então você faz os cursos certos, porque você está antenado no mercado. E a 4.0 também está aí. Que profissional vai ser e vai ter abertura na 4.0? Profissionais dinâmicos, em que aprende as coisas sozinho. Profissionais em que simplesmente essa válvula eu não sei como é que é essa válvula. Não, eu quero saber, eu tenho a informação no celular, eu consigo achar como é que faz. Eu consigo ver como é que é. E igual a gente está falando, o que acontece? Uma vez que eu peguei e achei a causa raiz do problema, os agregados, as informações agregadas que eu aprendi com operação, com produção, lendo aqui, manual do outro ali, cara, isso não acabou, cara. Isso nunca mais eu esqueço. E eu já falei até na escola técnica também, às vezes a gente dá prova lá e o cara meio que sabe a matéria e não sabe. Só que na hora da prova, como o estresse é muito forte, o cara tem que puxar, ou às vezes o cara faz cola, que tem que fazer uma cola resumida, o resumo lá, aí às vezes o cara tá lá fazendo, e o cara tá estudando, tá lá pensando, o cara força a mente lá, e naquele momento ele aprende a matéria. Matéria que você deu um semestre inteiro, o cara, naquele momento, o cara, não, cara, aprendi aquela matéria, não foi uma nem duas vezes que eu escutei isso, não, nossa, na prova. Mas por quê? Porque forçou o cara saiu da zona de conforto, teve que forçar a estudar. É a mesma coisa, você pega uma dificuldade e faz, cara, você vai ser um bom profissional. E aí, se vier 4.0, 5.0, 6.0, você vai estar adaptando sempre aí. Grande vantagem, grande oportunidade que quem está no mercado tem agora. Átila, eu gostaria de te agradecer muito, mas muito mesmo, por ter aceitado esse convite aí do site. Para mim é uma honra. Eu nunca nem imaginei estar aqui entrevistando uma pessoa conhece bastante e, acima de tudo, tem uma humildade, mas além ainda, eu estou muito feliz, com certeza, nesse momento. Para mim é muito gratificante. Só tenho a te agradecer. Primeiro que eu agradeço porque é uma honra para mim, porque você é aluno meu, não ganhou coquinha, né? Vamos dizer assim, não ganhou coquinha, mas foi aluno meu e está aqui. É a honra toda minha em poder falar de um assunto, principalmente do assunto que a gente tinha conversado na faculdade e tudo mais. Falei assim, cara, é interessante esse assunto, porque é um assunto relativamente novo. Lembro que a gente conversou anos atrás e a gente viu que tinha pouca gente falando sobre o 4.0 desde aquela época. Para mim é muito gratificante estar conversando sobre, principalmente com você, a pessoa sua, e principalmente sobre esse assunto de elétrico de forma geral e mais especificamente 4.0. Se você quiser, no caso, eu estou com o Fala Moscada, né? Sim, sim. Lá o canal do YouTube lá de elétrica, lá falando sobre mais questão de circuito e tudo mais. Mas agora que eu vou postar mais vídeos, porque a demanda desse vídeo estava muito grande, a parte de automação estava tomando muito tempo, mas agora que vai voltar mais vídeo, postando mais vídeo, que agora eu estou, graças a Deus, mais quieto. Mas, mais uma vez falando, é uma honra minha, um prazer imenso estar aqui. Espero voltar, se precisar de outra coisa, de assunto, a gente pode falar assunto de redes industriais,
a gente pode falar assunto de mercado de trabalho, a gente pode falar assunto sobre o curso técnico, se é bom ou se não é, se eu faço faculdade, faço curso técnico. É só chamar que eu tô aí à disposição. Com certeza, e pra quem não sabe, igual o Átila tá falando do Fala Moscada, é o canal dele no YouTube, então você quer ficar fera, segue, se inscreva agora no Fala Moscada, o link do canal do Átila vai estar aparecendo aí no vídeo. E com certeza o Átila vai voltar, já é vitalício, já é cadeira cativa, com certeza. Problema de motor, vídeo de motor, vídeo de circuito, vídeo de falar sobre isso, falar sobre automação, a parte de instrumentação. Só chamar, estou aqui à disposição. Com certeza. Chamar, agarrado. Muito obrigado. Muito obrigado, Átila. Falou, galera.